Olá, sou a doutora Elaine Tofetti, advogada, e hoje vou falar sobre o período de graça no INSS. Quando alguém perde o emprego, ele perde também seus direitos previdenciários, como o auxílio-doença, a licença-maternidade, por exemplo? Complicado, hein? Mas calma, com a doutora Elaine é simples, vem comigo! A resposta é não. O trabalhador não perde todos os seus direitos previdenciários ao deixar seu emprego, mas a regra não é igual para todos. E para entender quais são e por quanto tempo o trabalhador mantém seus direitos de segurado, é preciso entender o que é e como funciona o período de graça no INSS. E calma, pois entender isso é muito mais simples do que parece. O período de graça é um período em que o segurado mantém alguns direitos previdenciários, mesmo sem estar contribuindo regularmente para a Previdência Social, garantindo uma prorrogação da sua qualidade de segurado. Durante esse período, o segurado ainda pode contar com a proteção social fornecida pelo INSS, ou seja, é um período em que, mesmo sem estar trabalhando, os benefícios do INSS são mantidos. E quais são os direitos que são mantidos ao segurado durante o período de graça? Neste período, o trabalhador poderá requerer vários benefícios, e um dos que eu considero o mais importante é o direito ao salário maternidade. Ou seja, a segurada gestante, adotante ou que tenha sofrido um aborto manterá seu benefício caso esteja no período de graça. Outro direito que se mantém durante o período de graça é o recebimento do benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. Dessa forma, ao ser comprovado que o trabalhador não possui capacidade de trabalhar durante esse período, por algum problema de saúde, ele mantém o direito ao benefício, mesmo não tendo contribuído com o INSS nos últimos meses. E isso vale também para o benefício de incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Outros benefícios garantidos durante o período de graça é a aposentadoria por idade e o auxílio reclusão, mas ainda possuem outros direitos assegurados. Mas, doutora Elaine, quanto tempo dura o período de graça? A legislação previdenciária prevê várias situações e prazos diferentes, então vou te explicar todas elas. A primeira situação é para quando um trabalhador que já é segurado, ou seja, já contribui para o INSS pelo período mínimo de 12 meses, deixe de contribuir. Para ele, o período de graça é inicialmente de 12 meses, mas esse prazo pode se estender para 24 meses, caso ele tenha contribuído por mais de 10 anos sem interrupção. E agora vou te passar o primeiro pulo do gato. Se o trabalhador estiver desempregado involuntariamente, ou seja, foi dispensado sem justa causa, ele pode ganhar mais 12 meses de período de graça. Para isso, ele tem que comprovar que tem buscado emprego, mas não tem tido êxito. E é preciso demonstrar isso de forma bem clara. Apesar de ser uma situação um pouco mais difícil de comprovar, vale a pena se isso for manter o trabalhador no período de graça por mais 12 meses. Você concorda? Outra situação que mantém o período de graça é quando o trabalhador está com uma doença que é altamente contagiosa, que o impede do convívio com outras pessoas. Alguns exemplos desse tipo de doença é a hanseníase e a tuberculose. Neste caso, o segurado não precisa estar contribuindo com o INSS, ou seja, ele não precisa estar no período de carência. Dessa forma, o período de graça é de 12 meses. Outro caso, e esse gera muitas dúvidas, é em relação ao período de graça após o término de um benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Neste caso, o período de graça é de 12 meses após o término do benefício. Também terão direito ao período de graça os segurados retidos ou reclusos, ou seja, aqueles que foram presos pela Justiça. Isso quer dizer que, se o trabalhador era segurado do INSS no momento da sua prisão, ou seja, contribuía com o INSS,
terá direito a 12 meses de graça, contando a partir da data da soltura. O trabalhador incorporado às Forças Armadas também terá direito ao período de graça, mas neste caso ele será apenas de 3 meses a contar da data do licenciamento do serviço militar. Por fim, para os contribuintes facultativos, que são aqueles que não possuem atividade remunerada, mas decidiram contribuir, como as donas de casa, por exemplo. Esses contribuintes também têm direito ao período de graça, mas é de apenas 6 meses. Agora vou te passar o segundo pulo do gato. Antes que o prazo do período de graça se esgote, volte a realizar as contribuições do INSS, mesmo que não tenha voltado ainda para o mercado de trabalho. Você poderá realizar contribuições como contribuinte facultativo por um período e assim manter a qualidade de segurado, e isso é essencial para a sua aposentadoria no futuro. Ainda está com dúvidas sobre o período de graça? Deixe suas dúvidas aqui nos comentários. E para não perder conteúdo sobre direito de forma simples e descomplicada, já se inscreva no meu canal. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like.